Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Última revisão de Direito Constitucional e Introdução ao Estudo do Direito. Nossa última prova chegando. Gente, tô gripada, então se minha voz estiver ruim, vocês relevam. Mas assim, eu falei que eu ia gravar vídeo, então aqui estou, né? Vamos lá, tô com as provas de vocês abertas aqui, então às vezes vou olhar pra baixo. O que vocês vão precisar estudar? Lembrando, prova valendo 30 pontos, os 10 pontos extras, né, no caso, além dos 30 para fechar os 40 da etapa, são daquele trabalho de apresentação de vocês, né, vale para Constitucional e para IED, e 5 pontos extras quanto à questão do debate. Agora vamos lá, começando com Constitucional. As 12 primeiras questões, gente, vão ser daquelas de peça, né? Que eu falei para vocês identificarem as peças e eu coloquei no enunciado, nas próximas 12 questões, as possibilidades de resposta serão. E aí eu coloquei as 12 possibilidades, tá? Para que ninguém fique sem chutar, pelo menos, tá? Então, ADI, ADC, ADPF, reclamação, HC, HD, ação popular, né? AP, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo e ação civil pública. Aí, as 12 primeiras vão ser naquele esquema daquele trabalho de fixação que eu passei para vocês, tá? Depois, temos mais 3 questões, ou seja, cada questão vai valer 2 pontos, né? A 13ª questão vai estar falando sobre as decisões do STF. Já falei isso em sala várias vezes, quanto à vinculação do poder legislativo. Lembrar sempre, o vereador pode criar lei, então, que vai contra? Pode ou não pode? Vincula ou não vincula? E vai explicar por que não pode vincular ou que pode vincular, tá? Depois, temos a 14ª questão, que vai perguntar sobre a diferença entre assistência e previdência. Falei isso em sala com vocês, que eu ia cobrar isso em prova. Estou pedindo os artigos. Então, não é só colocar artigo tal e artigo tal. Não. Explica de quais são as fontes e depois coloca os artigos. Ou coloca de acordo com o artigo tal. Tá? Não tem erro também. Gente, respostas curtas, não precisa ficar enchendo linguiça. A gente tem 3 linhas aí para responder, dá para fazer. 15ª questão. Vamos perguntar sobre aquela questão de certidão. Certidão é a certidão que é negada. Qual peça que cabe? Aí vocês explicam por que cabe uma coisa e não cabe outra. Gente, nessa prova de constitucional, eu deixei 2 quadrinhos depois das questões, perguntando se vocês têm algum comentário, alguma sugestão sobre o semestre. Então, ele é opcional, escreve quem quiser. Professora, faz prova mais fácil. Professora, faz prova mais difícil, sei lá. Os vídeos de revisão podem continuar. Eu quero um feedback, porque a gente ainda vai ter aula por mais 6 meses, né? Então, o que vocês puderem me falar para eu poder melhorar, estaremos aí aceitando. A questão que veio de forma anônima também a avaliação docente eu já recebi, sim, mas assim, só para garantir que vocês falaram tudo que vocês têm para falar. Bem como eu também coloquei um quadrinho, gente, um feedback para uso da professora, que eu vou deixar uns recadinhos para vocês, como alunos, individualmente, o que eu acho, não é pra, nossa, que vergonha, a professora vai falar de mim, não. Então, é feedback, assim como eu recebo, eu acho que às vezes vocês também ficam curiosos. Nossa, será que a professora sabe meu nome? Então, sei, eu sei de todo mundo. Então eu vou colocar um feedbackzinho lá, simples, só pra gente ter essa troca. Agora vamos pra IED. Gente, antes de começar a prova de IED, lembrando que eu falei isso em sala algumas vezes, mas pelo visto algumas pessoas não prestaram atenção. A prova de constitucional serão 15 questões abertas, enquanto a de IED serão 15 questões fechadas. As 2 no dia 7, segunda-feira, no primeiro horário, já vai as 2 turmas, vamos juntar para fazer todo mundo junto, tá?
Agora a prova de EAD. A primeira questão é sobre o princípio da boa-fé, tá? Aí vocês dão uma olhadinha a questão de boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva, qual que é a diferença dos dois. A segunda questão, princípio da justiça. Lembra que eu passei uma frasezinha no quadro? Lembra daquela frase? Aí a terceira é sobre petição inicial, estrutura da petição inicial. Isso aqui, gente, vocês conseguem ver lá no artigo 319, tá? Mas vamos dar uma olhadinha naquela petição que eu passei em sala. Quais que eram os tópicos? Vamos dar uma olhadinha nessa questão de petição inicial. Aí pedi uma questão indicando um artigo tal, 319.7. Então, a resposta vai estar lá. Depois a quinta questão, sobre o endereçamento da petição. Aí lembra que eu falei pra vocês que mudou depois do novo CPC, que é lá de 2015? O que mudou? Qual foi a diferença de um pro outro? A sexta questão, aí já começa aquelas que eu fiz em sala com vocês, né? Que eu falei diretamente o que ia cair em cada uma dessas questões. Inclusive com a turma 1, eu fiz as questões junto com a turma mesmo, né? Eu já fui abrindo o Vadimeco falando, gente, vai cair isso, sem falar artigo. Então, o que vocês precisam? Grifar esses artigos. Não, professora, não tem o Vadimeco. Não vai poder emprestar depois da prova, tá, gente? Isso aí é uma coisa que eu já trouxe da última prova, dessa vez também não vai poder emprestar. Então, professora, esqueci. Gente, responsabilidade, tá? Não tem Vadimeco, vamos ler, então, o que você precisa saber para você chegar na prova preparado. As questões são fechadas, então pelo menos chutar tem como, né? Sexta questão, gente. Vou perguntar sobre... Então, o negócio que eu passei para vocês em sala, e aí eu fiz a prova e eu não sei o que eu falei em sala, porque agora eu vou dar resposta dependendo do que eu falar aqui, né? Mas vamos lá. Então, gente, a sexta questão eu tô perguntando, indicando o artigo, tá? Que vocês têm que olhar, então vai estar lá a resposta. Qual dessas coisas é competência exclusiva do Congresso? Então, vocês vão lá no artigo e vai estar lá a resposta. Ah, professora, não tem o VAD? Olha quais são as competências do Congresso Nacional. Sétima pergunta. Também indiquei o artigo na pergunta. Compete à União instruir. Então, professora, não tem o Vadimeco. Olha a competência da União. O que é competência da União? Instituir, né? Instruir não, instituir. Oitava, sobre os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal. Ou seja, estou perguntando sobre direitos trabalhistas. Vou estar falando sobre 13º. Já vou logo avisando. Falei isso em sala, né? Que eu ia perguntar coisa de 13º. Aí perguntei sobre vedação dos juízes. Então, olha o artigo que fala sobre aos juízes é vedado. E olha o que é permitido para os juízes também, porque a pergunta é, aos juízes é vedado, exceto. Tem lá na Constituição o negócio que é literalmente isso, aos juízes é vedado. E aí vai ter todos os incisos. O exceto é o que não tá lá, tá, gente? Eu acho importante explicar, porque tem gente que não entende. Então, exceto, ou seja, não está lá nas competências de vedação do juiz. Perguntei sobre súmulas vinculantes, né? Uma das súmulas é sobre o uso de algemas e outra súmula é sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. A 12ª questão era sobre extradição de brasileiro. A 13ª também estou falando de competência da União, legislar privativamente. 14ª, a respeito da alteração da Constituição, assinale a alternativa correta, ou seja, estou falando de emendas constitucionais. Dá uma olhadinha como que funciona para mudar a Constituição, questão do processo de emenda. E a 15ª questão, estou perguntando de direitos sociais.
Ai, gente, eu falei que eu ia tentar pegar a resposta igual da última prova, mas não rolou, tá? Na hora que eu fui fazer eu esqueci, então ficou diferente. Mas já tá na cabecinha de vocês o que são, né, os direitos sociais. É isso, 15 questõezinhas, fácil, só pegar o VAD e dar uma olhadinha com calma. Acho que é isso, né, gente? Boa prova, segunda-feira a gente se vê, estudem, assistam esse vídeo aqui com calma. Eu espero que dessa vez as pessoas assistam o vídeo, porque desde que eu fiz o primeiro, as pessoas não assistem. E aí depois fica, nossa, devia ter assistido. Então eu espero que esse aqui tenha mais visualizações. É isso. Ah, na hora da prova consulta só o VAD, tá? Não é consulta com caderno, não é consulta com slide, porque essa etapa eu nem fiz slide, né? Então é isso. Olha aqui. Olha aqui, meu neném. Dá oi, Madá. Oi, gente. Madá veio dar oi pra vocês. Boa prova, pessoal. Pode. Boa prova, pessoal. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ou pelo e-mail, ou pedir a Líbia, tá? Tchau, tchau. Vim mostrar a Bel também pra ela não ficar com ciúme. Né, filho? Dá tchau, gente. Ela ama aparecer. Olha.